Olá, Ribeirão! Olá a toda a região metropolitana de Ribeirão Preto. Hoje o bate-papo é sobre condomínio com o Dr. Luiz Fernando Maldonado, que já está aqui comigo também e trouxe a presença do Dr. Rogério Scott, que vai discutir um pouquinho mais sobre esses assuntos, que são vários. Vida em condomínio, como o Dr. Luiz Fernando fala, é o quê? Um caos. É um caos, é uma fábrica de É problema, uma né? fábrica de problemas. Antes de colocá-los na conversa, eu vou dar um pulinho primeiro lá no Big Compre e passar quais são as ofertas de hoje, de sexta-feira. Bem-vindo, boa tarde. Boa tarde, Rodrigo. Muito obrigado, sempre um prazer estar aqui com você. Uma boa tarde para os telespectadores, para os ouvintes, para os síndicos, para os condôminos que estão participando com a gente. E hoje nós temos aqui uma rodada dupla de direito condominial, né? Por Doutor favor, Rogério apresente o hoje. doutor Rogério. Vou fazer a apresentação, se você me permitir, É então. lógico. Doutor Rogério Scott, também advogado especialista em direito condominial, amigo de longa data, parceiro no escritório. E hoje trouxe o reforço dele aí para a gente debater alguns assuntos. Doutor, bem-vindo, boa tarde, viu? Boa tarde, muito obrigado. Obrigado pelo convite, doutor Luiz. Obrigado, Rodrigo. Acredito que viver em condomínio é o grande desafio da humanidade. E não só em condomínio. Viver em sociedade é um dos maiores desafios. E por que não o condomínio, que não deixa de ser uma micro-sociedade dentro de uma grande sociedade? Hoje nós vamos debater, inclusive, sobre os famosos condemônios. Isso Com mesmo. demônios, olha, mais um Demônios, detalhe ali, sim. olha, mais um para agregar aí o Quem nosso... criou esse termo foi o Dr. Silvio Capanema, né? Silvio Capanema, Um finado ícone, Silvio. finado, infelizmente, morreu na época do Covid. Um ícone do direito condominial e imobiliário, especialista, vários livros escritos, deu aula pra gente na pós-graduação. E ele que criou esse termo, os condemônios, em vez de condôminos, né? Condemônios. Ou Porque seja, ele tinha total capacidade para colocar essa palavra, né? e ele até brincava, falava, olha, tem condômino que se você perguntar pra ele se ele tá presente, você vai ouvir de volta, ele vai falar assim, estamos. Porque tem uma legião formal. tem condômino que não vai sozinho na assembleia. Ele vai Jesus. acompanhar. Ó, deixa eu puxar para um assunto que, aliás, é um assunto que aconteceu semana passada, mas que é interessante e que a repercussão acabou passando por essa semana também, um avião quando cai em um condomínio, Uhum. né? Tem se discutido muito sobre a responsabilidade de quem é. Logicamente que existe o seguro, né, para ser pago, o seguro da aeronave, provavelmente tem um seguro a respeito disso, Uhum. também se tem um seguro do condomínio, mas quando os seguros não conseguem fazer 100%, né, não conseguem nem realocar as pessoas, nem às vezes dar uma nova estrutura, um novo apartamento para essas pessoas no mesmo padrão, vamos lembrar, mesmo padrão, não pode ser padrão inferior. Quando o valor não chega ao valor que realmente acabou ocorrendo um dano. E Quem acaba arcando com isso, doutor Luiz? você sabe que quando eu vi esse vídeo, logicamente eu fiquei chocado com a situação, Sim. né? Bastante assustado e, lógico, eu me solidarizo com o que aconteceu. Nós tivemos mortes, né, no acidente. Mas, pensando pelo lado condominial, eu pensei comigo, ó, mais uma preocupação que o síndico não tinha, agora vai ter que passar a ter. Choque de aeronave. É uma nova realidade para os condomínios terem que lidar. É uma situação bastante crítica, inclusive não sei se vocês viram, um dos comentários é que a diferença de construção de prédios antigos e novos. Porque esse prédio é um prédio antigo. Uhum. E o nível de resistência que ele teve por impacto impressionou muita gente. Porque foi relativamente baixo o dano no prédio. E a gente sabe que os condomínios novos são menos resistentes seriam menos resistentes nesse tipo de impacto, né? Isso chamou muita atenção. E existe aquela responsabilidade civil. Quem causa o dano tem o dever de repará-lo. Então eu, dono da aeronave ou empresa responsável pela aeronave, causei um dano, sou obrigado a ressarci-lo. Se eu tiver seguro, meu seguro provavelmente vai arcar. Se eu não tiver seguro, a responsabilidade é minha. Se eu não tiver seguro e eu não quiser pagar, aí tem a questão do condomínio, né, doutor Rogério? Exatamente. Do seguro do condomínio. Seguro do condomínio. O seguro do condomínio é uma questão que às vezes é colocada na mesa de forma muito equivocada por muitos síndicos, porque eles analisam o valor que vai ser pago, mas não analisa os riscos que estão sendo cobertos. Ele quer simplesmente tirar um problema do colo dele, que é a obrigatoriedade de fazer o seguro. Então, como o Código Civil exige a obrigatoriedade de existir um seguro, ele simplesmente quer fazer o seguro
custe o que custar, por mais barato que seja. E ele faz o mínimo do mínimo, não esquece Olha, de ver as O cláusulas, que né? puder tirar, ele tira. Aí imagina Ele só não lá- tira a responsabilidade civil. Essa cláusula ele quer que Ah, deixa. não, a responsabilidade civil aumenta um pouquinho. né? Imagina, queda de avião, ele vai lá e retira. Pronto, cai um avião. Pronto, é a lei de Murphy. É. né? A lei de Murphy. Então, assim, poxa, será que é necessário? Ah, poxa, Rogério, mas o avião caiu, não é culpa do condomínio. Concordo, não é culpa do condomínio. Mas aí começa a ter outras questões. Qual síndico que fica atento, por exemplo, com a luz de topo, que nós chamamos, que é aquela luz vermelha que fica em cima do Fica prédio? piscando, né? Se aquela luz não estiver funcionando corretamente, dependendo do tipo de acidente e o horário, o condomínio pode ser responsabilizado. Veja, inverte a culpa. E isso daí é uma manutenção básica, né? Manutenção básica. Então, assim, é uma coisa que tem que os síndicos se preocuparem, é um alerta, porque pode vir a acontecer. Quanto mais aeronaves nós tivermos, mais prédios nós tivermos, pode ocorrer mais acidentes como esse. Isso porque ainda nós não atingimos o nível de Jetsons, né? Ainda não tem carro voador. Mas Nossa, agora você foi longe, foi né? longe, né? É, os Jetsons, pra quem não lembra o desenho, né? A gente As tá mais perto dos aeronaves. Flintstones, né? É, por aí. Mas, Entregando a idade, aí eu já fiquei na minha. Então, mas quando a gente chegar na eu idade... vi no YouTube, por isso. Me falaram que existe esse Vai desenho, eu falar que nunca foi um vi. amigo Rogério que falou dele, viu? Mas quando a gente chegar nesse livro dos carros flutuantes, é mais um problema para os síndicos Não administrarem. tá longe, os drones, né? Tem os drones voadores que já são testados hoje em dia com... como é que chama? Com as próprias entregas que são As próprias feitas entregas, em plataformas. Que mesmo esses pequenos de entrega, eles podem causar algum tipo de Sim. dano, né? E já é um caso também para outra preocupação adicionada Mais um. às preocupações dos síndicos. Então, mas aí eu acrescento novamente aquela história, doutor. Vamos dizer um drone. O drone foi fazer uma entrega, a entrega acabou saindo um pouquinho do previsto, acabou tendo uma explosão com o próprio drone e isso acabou pegando o prédio. A empresa que acabou fazendo a entrega, ela não consegue pagar. Ela não tem um seguro suficiente, muito menos o próprio condomínio, dependendo do condomínio. Vamos puxar que a empresa que ele fez a plataforma, vamos dizer em que algum momento ela tem uma responsabilidade, né? De forma terceirizada a ela, que não vai acontecer. Isso vai acabar sendo descaracterizado. Mas quando não consegue chegar no valor para pagamento, como eu falei do caso da aeronave, e agora no caso do drone, quem acaba pagando? As pessoas vão ficar com esse débito, vão ficar, aliás, com esse crédito, com essa pessoa que causou o dano? Aí entra um ponto, e só complementando a questão do seguro que a gente estava falando, então, o seguro do condomínio vai pagar ou não vai? Vai depender se o síndico contratou esse tipo de cláusula ou não. Só para ficar bem claro, até para os síndicos saberem, para os moradores cobrarem, né? Vai pagar se tiver essa cláusula, senão nem o seguro do condomínio vai pagar. Sobre essa questão de drone, voltando à questão de responsabilidade civil, que é muito claro no Código Civil. Quem causa o dano é responsável em repará-lo. Ponto final. Isso é regra básica de direito civil, de responsabilidade civil. Então, o dano causado pela empresa, pelo drone, que é de propriedade de uma empresa, é responsabilidade dela. Ela não arcando, não tendo seguro, logicamente o condomínio não vai deixar de fazer o que tiver que fazer para reparar o que aconteceu. Seja um dano próximo à estrutura na parte de cima, ou ele caiu pegando fogo no jardim, ou em cima de um telhado de uma área de churrasco, né? De um salão de Pegaram os festa. carros também, Ou pegou pode um carro, acontecer. né? Então, num primeiro momento, o condomínio vai resolver o problema dele. Primeiro ele vai tentar, né, receber amigavelmente, através de seguro e tal. E uma última hipótese, a empresa não vai pagar, não tem seguro, o seguro do condomínio também não vai pagar, vai sobrar para quem? Para os condôminos pagarem. Aí vai ter que ser feito um rateio extra. Depois, eles podem ir atrás. Ponto importante que eu diria é que não é bom deixar esse assunto ser deliberado, deixar de ser deliberado em assembleia, porque pode envolver responsabilidade civil do síndico por omissão. Se o dever do síndico é cuidar do patrimônio coletivo. Se ele não for atrás de quem causou o dano, simplesmente, fiz o reparo e ficou por isso mesmo, depois, por omissão, quando prescrever que não pode mais ir atrás da empresa, o síndico vai responder por isso. Ele vai acabar respondendo por isso, porque ele foi omisso de ir atrás do direito dos condôminos. Já que nós puxamos para esse assunto e assunto relacionado a seguros, eu quero perguntar para o Dr. Rogério quais são os pontos importantes para o síndico, né, ou para a pessoa responsável, inclusive para o corpo jurídico daquele determinado condomínio, se atentar
as cláusulas do contrato relacionado à parte da seguradora, doutor? Muito bom, Rodrigo. Uma questão importante para o síndico é sempre estar assessorado por uma boa companhia de seguros e um bom corretor de seguros. Então, esse é o primeiro ponto. O que nós vemos às vezes no mercado são corretores querendo brigar por valores e que não se atentam à necessidade do condomínio. Então, quando você busca um corretor especialista em seguro condominial, ele vai fazer uma análise do perfil do condomínio, porque não existe uma receita de bolo, Rodrigo. Não tem como falar, olha, é assim que o síndico tem que fazer. Não, cada condomínio é único, tem as suas particularidades que tem que ser respeitada. E aí, neste momento, qual é o papel do corretor? Analisar. Olha, aqui você precisa, você tem muito vidro. Vamos aqui incrementar a sua apólice nas questões dos vidros. Olha, você tem aqui elevadores. Eu já peguei, Rodrigo, casos em que prédios que não têm elevador tinha cobertura para elevadores. Um gasto desnecessário. Então aí você fala assim, poxa, mas o que é isso? Quer dizer, um descuido ou uma má fé que seja do corretor. Então, assim... E desatenção do síndico também, desatenção, né? o síndico não vai ler a apólice, né? O síndico, olha, infelizmente, não vai ler a apólice. E às vezes não tem nem instrução para isso. Não tem nem instrução, casos. exatamente. Geralmente o síndico, como não é uma profissão regulamentada, ele pode ser um morador. Um morador, teoricamente, é aceitável que ele seja leigo naquilo que ele vai fazer. Para isso ele vai ter o quê? Profissionais que lhe auxiliem, porque são especialistas naquele assunto. E aí ele vai ter a administradora, que vai ser especialista em parte contábil, o jurídico, que vai ser especialista na área jurídica, o corretor, que vai ser especialista em seguro. Então, é importante que esses profissionais tenham a consciência de que eles podem estar lidando com uma pessoa leiga e que muitas vezes eles vão ter que detalhar, destrinchar, às vezes um pouco mais, a orientação que ele precisa passar. Um engenheiro especializado nos carros, Exatamente. agora os híbridos e os elétricos né? também. Então, vão se agregando cada vez mais funções para que o síndico pelo menos se resguarde um pouquinho de tudo aquilo, né? Que ele tire um pouco das costas dele. Mas ele gosta. É isso, eu não sei, ele tem alguma coisa que ele gosta de assumir para ele e ele gosta de ser meio bombril no momento. Ele quer ser tudo ao mesmo tempo, quer fazer tudo ao mesmo tempo e acha que sabe fazer tudo ao mesmo tempo. Inclusive lei. Então, Cria muito lei, síndico, você não tem noção. Tem muito síndico, a gente já viu, até suou frio aqui. Porque tem muito síndico que às vezes não... às vezes condomínio pequeno, vamos assim dizer. Às vezes ele não tem administrador, ele não tem jurídico, o corretor de seguro às vezes um parente dele lá, que ele só fala pra fazer daquele jeito, o corretor nem pergunta, e ele acha que resolve tudo, né? E aí é que as coisas começam a dar errado. Tem ele, a boa vontade e abater o valor do condomínio. É isso que ele esperou naqueles Exatamente. 2 anos que ele vai ficar. Exatamente, até fazendo um gancho com essa questão, e até pegando aí a parte que o Rodrigo disse, que o síndico gosta muito de assumir para ele algumas responsabilidades, eu leio muito sobre esse assunto, e é um cargo que, infelizmente, ele se mistura um pouco com a questão política. Então, até mesmo por ser um cargo eletivo, o síndico ele acaba tendo algumas decisões, entre aspas, políticas, para que ele tenha ali o apreço das pessoas dos condôminos. E aí isso é um risco. Porque, no meu ponto de vista, um condomínio, principalmente um condomínio de grande porte, ele tem que ser visto como uma empresa. E uma empresa, um bom CEO, um bom administrador faz o quê? Se cerca de bons especialistas. Lembra do programa do Burrão? O Burrão, ele fez só até a 5ª série. Mas ele é milionário, porque ele se cerca de especialistas. Quem que entende de fazer um prédio? É um engenheiro. Ah, não, eu só fiz até a 5ª série. Eu só contratei o engenheiro. Então, quer dizer, o síndico, ele não precisa ser um especialista em direito, especialista em contabilidade, especialista em seguro, não. Ele tem que ser um administrador de fato. Ele tem que saber se cercar de pessoas competentes. E aí é onde que às vezes ele peca, porque ele mistura política. É o ego também, né? O ego é impressionante dentro de condomínios. Eu acho que é o lugar que se cria um ego cada vez mais prejudicial à própria vida condominial, é o ego do síndico. Logicamente que existem os moradores. E caem muito por causa de ego também. Muito síndico cai por causa de ego. E é uma disputa de ego, porque tem morador que tem um ego alto também. E aí fica aquela disputa de ego e o interesse do condomínio fica para depois. Na verdade, os dois, cada um fica batalhando o seu ego e o condomínio, na verdade, não tá nem interessado nem nesse nem nesse. É uma terceira opção.
Exatamente. E eles ficam brigando Então entre agora eu eles. já vou puxar para exemplos. Ah, Doutor Rogério, traga um exemplo que você já tenha visto aí na sua vida relacionada ao direito condominial, em que os egos atrapalharam e desenvolveram problemas jurídicos para o condomínio. Os egos, eu digo, entre o síndico e um condômino, entre o síndico e um terceiro, às vezes um amigo de um condômino que frequentava o local, e isso acabou ultrapassando os limites, e que foi necessário a utilização do meio judiciário. Vamos lá. O ego, ele é uma questão que eu sempre falo que está envolvido com aquela parte que você sabe quem eu sou? É. Essa frase parece que ela é assim, utilizada em tudo, né? E é aí que começa a briga dos egos, né? Porque um é o síndico e o outro você sabe quem eu sou. Então eu realmente não sei. Então, Rodrigo, para responder essa pergunta, eu tive que fazer algumas coisas que iam até contra as minhas questões profissionais, porém eu falei assim, não, eu preciso fazer para eu poder entender. Então hoje eu tenho um laboratório, então hoje eu estou síndico de alguns condomínios, para eu poder saber quais são realmente as dores dos síndicos. E veja, não é difícil ser síndico. É o síndico que se torna essa profissão difícil, às vezes para alguns, né? Por quê? Tudo é comunicação. Como que ele se comunica dentro do condomínio? Quando você se defronte com alguém que tem ali um ego exaltado, e isso aconteceu recente num condomínio que eu estou síndico, vagas ali as questões de carro elétrico. Eu recebo a mensagem do morador, olha, eu preciso ver como que nós devemos fazer para instalar o meu carregador elétrico na minha vaga. Aí eu respondi para ele, olha, tudo bem, primeiro eu me apresentei, porque ele nem falou o nome, eu nem sabia quem que era. Pô, um monte de morador, não sei quem que é. Olha, tudo bem, meu nome é o Rogério, qual que é o seu nome? Você de qual apartamento, tal? Porque eu tenho um carro elétrico, inquilino, nada contra, mas ainda inquilino. Eu tenho um carro elétrico e eu quero instalar porque agora a lei obrigou o condomínio a permitir. uhum. Aí a gente respira fundo e fala, olha, o condomínio que você hoje reside, ele é feito de vagas rotativas, não são vagas privativas. Aí ele falou, eu não quero saber. Eu já falei com o meu pai, eu não sei quem que é o pai dele, tá? E meu pai falou que você é obrigado a autorizar eu instalar o meu carregador elétrico. Falei, olha, então você fala pro seu pai tomar as providências cabíveis, se você não souber o endereço eu te dou, fica aqui na rua Alice Allen Saad, né, que é o fórum, você vai lá e procura os seus direitos, porque como que eu vou continuar a conversa com um cidadão desse? E aí eu tô esperando até agora, né, não aconteceu nada, eu acredito que o pai dele deve ter lido a lei e entendeu que vaga privativa, que tem o direito de fazer essa Só instalação. privativa. E uma série, como nós já falamos Já várias falou. vezes, né? E uma série de valores que ele vai acabar pagando. E outra, inquilino. Tem que ver se o dono do apartamento vai ter Começa lá interesse. atrás, né? Que é uma benfeitoria, de certa forma. Falando de Sim. colocação, vai ser uma benfeitoria para a unidade. Para a unidade e para os outros, né? Dependendo do que for Exatamente. colocado na parte externa, É. vai ser utilizado um valor muito alto que os outros vão poder também se utilizar daquele valor. Agora, você sabe onde, pegando o que o Rogério estava falando, você sabe onde eu vejo que os egos ficam muito acirrados e atrapalham demais a rotina do condomínio? Quando se inicia um processo de destituição de síndico. Ali os egos inflamam. Misericórdia. E a racionalidade vai completamente embora. O único que vai ficar racional ali provavelmente vai ser o advogado que vai tentar intermediar. Ele profissionalmente ele tem que ser racional. Ele vai tentar ficar racional. Ele vai tentar ficar racional, né? Lógico, tomando o Rivotril, tudo certinho pra manter ali a ordem, né? Porque onde é mais comum fazer a destituição do síndico? Qual que é o maior erro que ele acaba fazendo para que acabe caindo Eu em um te falo determinado que processo? 99,99999% É ele existir. é o que o Rogério falou, comunicação. O problema dos síndicos hoje é comunicação. A maioria, ou boa parte deles, não sabem a forma certa de se comunicar com o condômino e também, tanto no atendimento diário, quanto em informação rotineira do condomínio e até mesmo numa assembleia. Então, essa comunicação errada, porque nós vivemos a era da comunicação, Sim. essa comunicação errada é que é fruto dos problemas. Então, às vezes o síndico faz uma manutenção importante, algo assim, ele não sabe, primeiro, às vezes ele nem informa, ou às vezes quando informa errado. Então explicar de onde tirou o dinheiro,
ser completo na informação, atender o síndico tem que ter a consciência o seguinte, que ele ali, ele é sim uma autoridade dentro do condomínio, mas ele presta serviço para o interesse coletivo. Então ele tem que comunicar com os condôminos, né? Lógico, ele tem poder de decisão em vários aspectos, inclusive para escolher os prestadores de serviço. É ele que vai montar o time dele. Isso daí o morador não pode interferir, até por questão de responsabilidade civil. Então, por isso que o síndico que escolhe a administradora, a terceirizada, o jurídico, porque ele está montando o time dele. Exatamente. E estão sob responsabilidade dele. Então, isso daí é autonomia do síndico. Mas a comunicação, por exemplo, de manutenção, precisei usar o fundo de reserva para uma emergência, porque a inadimplência aumentou, comunica. As pessoas sabendo, ninguém vai questionar. Pode ser que alguém critique o uso, fale, da inadimplência, mas ninguém vai poder alegar que não teve a informação. Engraçado que ser síndico, né, como o Rogério resolveu abarcar alguns, né, ou ele se dá realmente muito bem, ou ele entende o que é ser síndico na hora que você acaba capacitando pessoas ao seu lado para que você tenha uma administração sadia, e aí inclusive acaba também pegando seus subsíndicos ou não. Ou a pessoa ela vive e acaba fazendo um terror naquele condomínio durante o período em que ele estiver lá, porque inclusive é difícil acabar fazendo a destituição de um síndico. Não é fácil ter gente na Assembleia. Imagine para fazer a retirada de um síndico. E outra coisa, essa questão do que eu estava falando do ego quando entra a destituição, é porque se entrou o processo de destituição, porque já havia um desgaste. Sim. Não aconteceu do dia para a noite, já havia um desgaste provavelmente de um prazo longo. Aí o síndico, sabendo que tá vindo a destituição pra cima dele, entra o ego dele. Não, eu vou ficar até o final, eu vou enfrentar, eu vou mostrar que eu tô certo, vou fazer eles passar vergonha. E aí o síndico fica lá, resistente, não sai. Aí, por outro lado, os moradores, não, ele vai sair. Ele vai sair. Aí vira o cabo de guerra. E aí vira o cabo de guerra e às vezes aí acabou. O próprio interesse do condomínio mesmo não tá sendo visto. Porque aí já ficou, o síndico quer ficar, de repente ele nem sabe mais por que quer ficar. Pra que ficar passando por aquilo? Os moradores querem tirar o síndico, mas se você perguntar pra eles mais, porque eles já nem lembram mais também porque quer tirar o síndico, porque já virou pessoal. O motivo que iniciou eles já não vão nem mais lembrar. Então, o ponto mais alto do ego é um processo de destituição do síndico e é extremamente desgastante emocionalmente pra todo mundo envolvido, né? É ruim para o condomínio, porque para a vida do condomínio. Acabou a manutenção, acabou tudo, porque vai ficar só nessa disputa. Cria um desgaste para todo mundo e eu tenho comigo o seguinte, nós temos que trabalhar onde nós somos bem-vindos. Se existe um abaixo-assinado de 1/4 dos condôminos para a pessoa sair, independente se ela fez certo ou errado, não questiono isso, porque tem muito síndico que é destituído até de forma injusta. Mas é a própria política que acontece dentro do condomínio. Mas é aquela coisa, se tem tanta gente assim, 1/4 dos condôminos, não querendo mais aquela pessoa, para que vai insistir? Nós temos que estar no lugar onde nós somos bem-vindos. Então, não tem por que o síndico insistir em ficar onde ele não está sendo mais bem-vindo. Independente de se tá certo, se está errado, mas não faz sentido. É muito simples. Para que entrar nessa briga? Eu vou trazer um exemplo que é mais ou menos um pouquinho antes da pandemia. É um condomínio, e eu vou falar depois qual é o condomínio, muito grande em Ribeirão. Realmente muito grande, 1.264 apartamentos. A síndica, na época, ela bateu de todas as formas possíveis para se permanecer no cargo. Ela foi eleita e reeleita, mas ela, logicamente, porque não teve alguém para sair junto com ela, e de todas as formas ela tentou segurar o cargo. Logicamente, a administração não estava boa, porque o número de reclamações que eu comecei a ter aqui no programa, e o número de participações na época, porque as participações vinham direto por telefone, ou por WhatsApp, porque eu fazia questão de colocar o áudio do WhatsApp no ar. Eram gritantes, né, o que vinha acontecendo. E, logicamente, depois que houve a destituição, inclusive a pessoa precisou deixar de morar no condomínio, porque ela ficou uma figura não tão benquista mais. E eu lembro desse caso acompanhando pelo seu programa. Porque eu lembro que você deu um suporte para os moradores. Sim. Eu me lembro, assisti o programa na época. Eu fiz questão de ir até na frente do condomínio. Eu lembro disso. Eu acompanhei essa situação. Eu sei qual condomínio é. Eu lembro, eu acompanhei pelo programa. Fizeram um panelaço, era 8 horas da noite. Eu falei, meu Deus, eu vou sair de casa para ir num panelaço para gravar. Falei, vou porque eu acabei comprando a situação, porque eu vi da forma que estava sendo administrado. E administrar por si só, como o Rogério falou, é errado. Se nós não tivermos pessoas que conheçam um determinado assunto, que
logicamente que nós não temos a capacidade ou nós não conseguimos abarcar uma série de outros fatores, poxa, aquela pessoa não consegue administrar. A pessoa que não teve educação financeira, e a grande maioria de nós não tivemos, né, se ela não procurou algo no meio para se adequar e para entender educação financeira, ela vai precisar de um profissional. Uhum. Se ela não busca um profissional, ela vai ficar viajando, ela não vai conseguir administrar um condomínio. E da mesma forma, uma questão relacionada à parte jurídica, um contábil, que também é importante, entre outros. Por isso que eu sempre falo, olha, a pessoa também quer sair para um conselho fiscal que tenha no mínimo a capacidade de entender aquilo que está sendo discutido. Né? Um conselho fiscal é extremamente importante também dentro de um condomínio. Importante até porque tem dois extremos aí. Um conselho fiscal mal informado, omisso, vai deixar correr solto e não vai saber se está acontecendo problema, vai deixar de fazer o trabalho dele, que é fiscalizar. E um conselho fiscal que não sabe o que está fazendo, mas que fica também travando tudo, amarra a vida do condomínio. Ele não deixa a coisa fluir também. Então, precisa saber o que está fazendo. Luiz, você precisa trazer mais o Rogério, porque eu tô vendo na telinha ali, a cabeça dele tá assim, olha, já aconteceu isso. Esse local, eu tô lembrando de um local que me fez determinada coisa. Mas antes eu vou dar um pulinho lá na Casa Pavão e vou passar quais são as informações de hoje. Vamos lá. Agora vamos dar um pulinho no intervalo e já voltamos. Hora do Consumidor volta já. Voltamos com Hora do Consumidor. Voltamos com o Dr. Luiz Fernando e também com o Dr. Rogério, e agora falando um assunto que eu acho que interessa muita gente que gosta de viajar, que é a respeito do Airbnb. Houve uma decisão extremamente recente, acredito que tenha sido ontem, do STJ, e, Dr. Luiz Fernando, dá a preliminar, né? Dá o que realmente aconteceu nessa decisão, o que era, né? E o que essa decisão traz de diferente. O Airbnb já é assunto polêmico já há muitos anos, né? Eu lembro que em 2019 eu dei a minha primeira palestra lá na sede da OAB, onde eu falei sobre isso, mas eu já vim estudando a respeito, né? E sempre houve aquela questão, pode proibir, não pode proibir? O síndico deve proibir ou busca o judiciário? É ilegal, é legal? Então todo mundo ficou sempre perdido, até porque a própria justiça também não dava a sustentação necessária para se ter uma segurança jurídica. A própria justiça se dividia no meio do assunto, né? E agora o STJ, que é um órgão julgador de tribunal superior, né? Ele veio e pacificou o assunto finalmente. Agora temos que ter um entendimento, embora vou destacar que a votação foi apertada. Foram 5 contra 4. Então foi uma votação bem apertada, o que mostra que o assunto é polêmico. Até entre eles houve divergência. Mas basicamente o que eles decidiram? Que a convenção do condomínio... Isso é ponto final ou ele consegue ter um recurso por essa divergência, por esse aperto de votos? Não, isso daí vai ser ponto final, né? É pouco provável que conseguisse levar para o STF. Na segunda sessão não tem. Pouco provável. Acho que agora vai ser o ponto final mesmo. Basicamente é o seguinte, toda convenção de condomínio, ela determina qual é a destinação daquele condomínio. Uhum. Comercial, residencial, misto... Então, no caso, o que estava sendo analisado são as convenções de condomínios residenciais. Então, o que diz lá? O que eles entenderam? Que se a convenção diz que o condomínio tem natureza residencial, a alocação por plataforma como o Airbnb, não é só o Airbnb, né? A gente fala muito dele, mas não é só ele. Caracteriza um contrato atípico muito próximo da hotelaria, que seria uma atividade comercial. Uhum. Desvirtuando a natureza residencial do condomínio residencial, sobrecarregando a segurança, a portaria, né, o sossego dos moradores. Porque fica aquela rotatividade de pessoas naquele apartamento. 2 dias fica um, daí 3 muda outro e assim vai, né? Então, por conta disso, entendeu-se que não estaria de acordo com a destinação. Basicamente, então, Airbnb contraria a destinação residencial. É uma natureza comercial. Por isso, sendo condomínio residencial, não poderia então fazer alocação por temporada, né, que é pelo Airbnb, porque contraria a convenção do condomínio. Porém, deixou a ressalva de que é possível que isso seja alterado mediante quórum de 2/3 dos condôminos. Por quê? Quórum alto. É um quórum alto, difícil de alcançar, para mudar a convenção, né? Então, o que se entendeu, para resumir,
né? Para o Dr. Rogério também fazer os comentários dele sobre o assunto. O Airbnb, ele, para acontecer dentro do condomínio, ele não é totalmente impossível, só que vai depender de autorização do condomínio. Só o condomínio chegar, eu comprei um apartamento, vou logar pelo Airbnb, não vai acontecer. Ele precisa de autorização do condomínio. Quando eu digo do condomínio, não é do síndico, é do condomínio através de uma assembleia com quórum de 2/3 autorizando ele nessa Essa locação. decisão é imediata? Ela já vai valer de imediato. E aí os que hoje pertencem, logicamente da forma como você falou, doutor, até falo com o doutor Rogério agora, se coloca um fim, o síndico pode barrar, o síndico pode falar não, a partir de agora o seu apartamento ele não é mais Airbnb, ele precisa ser residencial. Se você quiser movimentar os condôminos para que tenha os 2/3 e que eles aprovem também essa possibilidade, fica a seu critério. Vai acabar acontecendo isso. Então, os que hoje existem dessa forma, como residencial, automaticamente já estão fora. Doutor Rogério, fala um pouquinho sobre isso também. Vamos lá, Rodrigo, doutor Luiz, é um assunto que mexe muito, até mesmo porque nós estamos lidando com plataformas bilionárias. Sim. Tá? Importante destacar que o advogado que fez a sustentação oral para o Airbnb no tribunal, nada mais, nada menos que o Cardoso, que foi ministro da Justiça da época da Dilma. Então nós precisamos entender o ponto. E bem disse o doutor Luiz, 5-4. É uma questão que ainda vai ter desenrolar aí pela frente. Mas vamos lidar com a situação hoje. A questão, ela está versada sobre a questão residencial e comercial. Veja, no voto, na decisão, não fala sobre que tem que ser feita uma assembleia para autorizar com 2/3. Fala sobre a mudança da destinação do condomínio. E aí, será que vai conseguir? Porque às vezes as pessoas que estão lá, elas querem o Airbnb, mas não quer que o condomínio vire comercial. Porque a partir do momento que ele se tornar comercial, não é só Airbnb. Aí eu vou montar o quê? Um consultório de médico, eu vou montar um dentista, uma manicure. A pessoa que vai começar a fazer bolo com aquele gás que é dividido com todo mundo e dali pra frente. Você entendeu aonde que nós vamos esbarrar? Então as pessoas não se atentaram para isso. Então assim, agora vem o quê? Os problemas. Então, doutor, já peguei já a ligação de síndico, hoje, ontem à noite. Olha, doutor, então nós precisamos fazer uma assembleia para poder autorizar, porque é um prédio que tem várias unidades, com mais de 100 unidades, que é para locação de Airbnb. Então, o DNA do prédio é Airbnb. Aí falou, olha, vai mudar a destinação do prédio. Ele vai ser comercial. Mas não é só para autorizar? Eu falei, não. Falou, nossa, então agora complicou. Eu falei, exatamente. Então nós temos que debruçar e ir com calma com essa questão. Não é assim tão simples. E também só sair proibindo. Porque tem síndico que já pegou e já falou, não pode, está proibido o Airbnb. Não está proibido. Tem como você mudar. Mas, Rogério, essa parte não dá para fracionar? Vamos votar simplesmente na questão Airbnb. Simplesmente. Airbnb, vamos dizer, todas as plataformas de forma comercial que acabam alugando, né, ou deixando alugar o espaço. Dá para fracionar nessa parte ou não? Ou, infelizmente, na hora que colocou o comercial, vai acabar pegando o manicure, o dentista e dali para frente? Perfeito. É interessante esse seu ponto de vista, porque nós temos um projeto de lei em trâmite que vai alterar o Código, né, Civil, principalmente na parte condominial, e na previsão dessa alteração consta que os condomínios, para autorizar Airbnb, tem que estar expresso na convenção. Então, esse é o caminho. Tudo tem uma solução. Então, o advogado especialista aí, que é importante, não adianta um advogado que não entende de condomínios querer fazer uma assembleia para fazer essa questão. Então, você chegar lá e trazer para o síndico, olha, nós podemos fazer uma assembleia, vamos inserir, não mudar, mas vamos inserir a autorização ali de 2/3 numa parte, num capítulo da convenção que tem essas questões do Airbnb, né, que são as locações por temporada, com seus regramentos e etc. A partir dali eu entendo que já está ali autorizado e também já vai se alinhando com o que vai ser aprovado no projeto de lei que está em trâmite já. Mas, por enquanto, o ponto final é residencial precisa da aprovação de 2/3, né, o quórum de 2/3,
E aí o comercial, já que acaba sendo misto mesmo, não tem problema e pode continuar a vida, pode seguir dessa forma, doutor Luiz. Exatamente. E aí, como o julgamento determinou que tem que ter essa alteração por 2/3, vai acabar tendo que acontecer por assembleia, né? E alinhado com que o projeto de alteração do Código Civil já prevê sobre isso. Aí entra o trabalho do advogado especialista. Fazer, de repente, essa alteração necessária na convenção, que, quando eu falo de alteração na convenção, é porque a destinação está na convenção também, né? Exato. Através de assembleia. É o cuidado que ele vai ter com a redação para, de repente, liberar o Airbnb através dessa alteração, mas não generalizar para outros. Isso é um cuidado técnico que o advogado vai ter que ter. No detalhe. Eu acho engraçado que foi tão apertado, essa do 5 a 4, se o próprio Código Civil, ele dá que os condôminos têm o direito de respeitar, aliás, têm a obrigação em respeitar a destinação do condomínio. Sim. Então não deveria ser tão apertado assim. Deveria ter sido colocado um ponto final, né? Olha, vai precisar mudar via convenção, porque a destinação não é aquilo, não nasceu para aquilo. O nosso entendimento, até o doutor Luiz, e nós temos assim uma mesma linha, é que não deveria nem ter isso chego até o STJ, porque é residencial e é uma locação que é viés comercial. E tem colegas que é contrário, e eu respeito, eu entendo, mas porém, como eu iniciei a minha fala, nós estamos falando de empresas bilionárias. Uhum. E aí, nós já sabemos como é que funciona as coisas. Mas é um lobby a menos, né? Na hora que ela acaba perdendo uma situação dessa, aliás, se fez realmente o que a lei tem, que a lei já existe e A cumpriu o que ministra a lei Nancy existe. foi sensacional. Mas também, uma das Que justificativas... foi a relatora? Foi. A relatora, ela colocou o seguinte, eu vou fazer a leitura porque eu acho legal. interessante. Ela lembrou que a utilização das plataformas digitais intensificaram a celebração de contratos de estadia de curta temporada, que facilitaram a comunicação entre proprietários e hóspedes. Uma das consequências desse novo cenário, ela afirmou que é a maior rotatividade de pessoas nos condomínios e que, logicamente, traz consequências para a segurança e o sossego dos moradores e tem levantado questionamentos sobre a necessidade de autorização dos condôminos, doutor Luiz. Aí eu vou entrar num ponto que é também um artigo do Código Civil, repetido também nas convenções dos condomínios, que diz o seguinte: dever dos condôminos dar à sua unidade a mesma destinação prevista na convenção. E um pouco mais para frente, usar a sua unidade de modo a não prejudicar o sossego, a salubridade dos demais vizinhos. Então, quando ela entendeu a segurança, Os 3S. os 3S. Então, por exemplo, o que ela entendeu? Que feria esse artigo também, porque a partir do momento que passava a alocar pelo Airbnb, você tirava o sossego e a segurança do condomínio. Então, a unidade estava sendo de uma forma prejudicial aos demais, porque prejudicava sossego e segurança, ou seja, estava ferindo o Código Civil e a Convenção também. Foi o outro ponto da fundamentação do voto. E vocês terão um bom trabalho aqui em Ribeirão, porque Ribeirão Preto é conhecido muito pelos condomínios utilizarem, mesmo que residenciais, utilizarem como fins de Airbnb. Eu vou falar, plataformas digitais, principalmente porque nós temos eventos o ano inteiro. AgriShow. Nós temos a AgriShow, agora o rodeio, dali para frente o João Rock, né, que seria em junho, mas vai ser agora em agosto, e entre outros que acabam aparecendo, principalmente a AgriShow, que ela acaba quase que zerando os hotéis na cidade, e as pessoas têm caso, houve casos, né, esse ano em Ribeirão, como em outros também, em que foram buscar em Franca, ou seja, precisavam andar 90 quilômetros para chegar até Ribeirão, para ir até a AgriShow, porque não tinha mais hotel na cidade. Agora, na hora que você fala que vai retirar, e é algo legal, isso, vai retirar do residencial, e eu conheço pessoas que acabavam alugando seu apartamento, porque era muito mais rentável, pegavam uma kitnet, ficavam lá uma semana na kitnet, e colocava 10 mil no bolso. 10 mil no bolso. Era isso que acontecia. Isso agora vai acontecer em casa de rua, porque em condomínio que não for aprovado ao lado comercial... E aí de lembrando- madrugada vi o pessoal de calça jeans, bota suja, pulando tudo dentro da piscina de madrugada. E olha que se não fosse só isso. E lembrando que a questão do Airbnb também, ela vinha sendo mal utilizada em alguns tipos de imóveis, porque existem os imóveis de finalidade social, né?
geralmente Minha Casa Minha Vida, entre outros. Isso. E muita gente nesses empreendimentos alugavam os imóveis para o Airbnb. Não pode. E não pode, é proibido por contrato e por lei, porque esses imóveis são destinados à moradia popular. É para social. é social, para a pessoa ter a moradia dela. Não é para ser um segundo ou terceiro imóvel Para investimento. para investimento. Então, Mas isso- engraçado, mas é vendido para investidores. Ele é vendido para 2, Muito. 3, né? Tá Muito. vendo como Tem, que não... tem pessoas que compram 10, 15 apartamentos no... Sim, é uma hipocrisia fora que às vezes no o mercado. terrenista, né? É. O terrenista às vezes vai receber 10, 15, 20 apartamentos Mas como ele forma não de pode pagamento. fazer isso aí. E tem essa situação. Só que não é o fim do Airbnb, porque Não. nós temos que pensar o seguinte: tudo muda com o passar do tempo. As coisas vão se adaptando. Quantas profissões já extinguiram, por exemplo, novas surgiram, e isso vai se adaptando, né? A alocação, ela sofreu uma evolução também. Você tem a locação tradicional, mas hoje existe a locação pelo Airbnb, que também é uma modalidade de Sim. locação. Locação, hospedagem, cada um usa um termo, mas é uma nova forma de locação também. Até porque, se você pegar estudos sobre essa nova geração que tem agora, não sei qual que é a letra do alfabeto agora. É o que Z, não é? É o não? Z, né? É o Z. É a Z? a Acabou Z. o Eu sei- alfabeto, eu sei Acabou o que tem alfabeto, mais. né? Não, eu sei que tem ômega, tem alfa, É. vai indo, agora vai pro grego. É. Já acabou o nosso, vai estar indo pro grego. Já tá indo pro grego, né? Então, essa geração tem um estudo que já fala, é uma geração diferente da nossa, onde nós recebemos a cultura dos nossos pais, da importância de ter o imóvel, a casa própria. Tirar uma Às vezes- habilitação. Eles não tirar querem uma- tirar nem mais habilitação. Isso, exatamente isso que até que eu ia falar. De ter, às vezes, um segundo ou um terceiro imóvel como fonte de renda para uma aposentadoria, ter o carro próprio. Mas essa geração, ela não quer tirar carta, ela não quer ter carro, para ela Uber é vida. Então, para eles querem andar de Uber. Eles não querem Exatamente. comprar um carro, menos ainda tirar CNH. Sendo que, na minha época, o que eu mais queria quando O tirasse sonho de 18 anos é a Era CNH. E também moradia. Hoje, o perfil dessa geração, eles não querem ter imóvel próprio, porque eles não querem apego ao lugar. Eles querem curtir um momento. Eles querem ficar um ano num imóvel. Cansou dali, eles querem ir para outro. Eles não têm apego. Eu até falo, isso é legal dessa geração, porque na verdade eles são realmente livres. São livres. Nós somos presos. Nós somos. Eles são realmente livres, porque eles não têm apego nenhum. Isso de certa forma, Eles são do mundo. eles são do mundo. Perfeito. Mas como ser livre Eles são num do país que é regrado pra tudo quanto é lado? Mas eles que são tem do lei mundo. pra tudo Mas eles quanto é são do lado. Na hora mundo, que eles enchem, ele pega, entra no avião e vai embora para outro país. Isso é verdade. Eles têm a mochilinha lá e voam. Eu tenho dois sobrinhos lá que... o que vocês vão fazer? Nós estamos indo embora. Pra onde? Pra Irlanda. Eu falei, misericórdia. Ele vai só Do com uma nada, mochila, assim, viu? né? Mas que vou- você foi com uma mochila? Só com uma mochila. A mochila, o Vou chegar sonho lá e eu a vou ver o que eu passagem. faço. Aham. Caramba. E eles estão errados? Não estão. Não, E outra, tão e livres. dão certo. Porque na hora que vai pra fora do país, logicamente a mão de Cabeça, né? obra, né? A mão de obra brasileira, ela acaba sendo a mão de obra mais barata, então eles acabam pagando, porque o pessoal do próprio país não quer fazer, Uhum. eles pagam, recebem bem, e aí começa a expandir parte cultural, uma nova língua, Isso. e às vezes eles acabam adaptando. Se ele tem uma faculdade no Brasil, ele acaba conseguindo Isso. ingressar no meio também, na hora que ele vai para fora do É país. só ele ter paciência que vai dar certo. Se encontra. Se Demora. encontra. E aí eu falo que, em média, são de 4 a 6 anos. E dependendo do local, esse período você já conhece o Green Card, você já recebe o Green Card. Tem outros fatores que fazem com que ele acabe permanecendo Conhece alguém no lá, local. já casa. Já É. casa. E o que eu ia te falar? Por que não é o fim do Airbnb? Porque já vai acontecer o que eu já venho há anos dizendo que iria acontecer. Vão surgir condomínios especialistas Só pra isso. para isso. Já feitos pela construtora com essa destinação. Já tem, né, as convenções de muitos condomínios, já tem a previsão. Então, eu conheço, por exemplo, inclusive um empreendimento que está sendo feito aqui em Ribeirão, que ele já está nascendo destinado ao Airbnb. Já consta na convenção dele dessa forma. Então, o que vai acontecer? Vai ajuste. apenas ver um ajuste de mercado, porque vão ser construídos prédios, condomínios, já especialistas prontos com previsão de Airbnb, inclusive com adequações necessárias. Esse que está sendo construído agora, eu sei que, por exemplo, ele tem uma caixinha de correio diferenciada, de Isso. encomenda, ele tem, já como a pessoa geralmente vem para o Airbnb, ela não tem muita facilidade, então tem a lavanderia própria do condomínio, que é melhor do que ter a lavanderia dentro do apartamento para quem faz essa viagem. Então, vai continuar existindo o Airbnb, só que vai ser só separado do condomínio residencial. Residencial vai ser a locação tradicional
e vão ser construídos condomínios mais adequados, adaptados e já com previsão de Airbnb. É isso que vai acontecer. Falou em apartamento, tá falando o momento inteiro de apartamento. Vou dar um pulinho lá na Perplan.